Olá, tudo bom? Apóstolo Francisco, canal Geração Profética. Mais um vídeo aqui para te abençoar. Sabe, existem momentos em nossa vida, quando nós estamos em Cristo, que parece que tudo fica mais difícil. Parece que as orações não são ouvidas, parece que Deus virou as costas. Parece que a gente até questiona se realmente Deus existe ou aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, Deus se esqueceu de nós. Mas sabe, eu me lembro que Gideão estava passando por uma situação muito parecida com essa. Gideão estava sofrendo uma perseguição na época dos povos midianitas, que ele era obrigado a pegar o trigo e malhar num lugar onde prensava uvas, sabe, fazendo coisas erradas, direções erradas, e questionamentos havia na sua alma, que um ciclo de derrota, sabe, era tanta derrota, que aquele homem começou até mesmo a desacreditar de Deus, e quando ele estava num momento tão difícil, aparece o anjo do Senhor, porque Deus jamais, querido, se esquece de nós. Deus lembra, Ele está aí lembrando de mim, lembrando de você, ainda que você ache que não. Deus se lembrou, viu as atitudes de Gideão e foi se apresentar a ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque para sair dessa situação ruim de derrota, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ainda continua conosco. A incredulidade vai impedir vitória. Desconfiar de Deus vai impedir a bênção. E Deus chegou para Gideão e disse: olha, eu ainda sou com você. O Senhor é contigo. Porque é o primeiro princípio para sair do ciclo de derrota. Sabe, daquela baixa autoestima em que você se sente nada. Quando Deus chega e fala assim: ó, você está se sentindo nada, mas eu ainda sou contigo. E aquilo dá um estalar na mente, no coração de Gideão, que ele se atreve a falar com Deus. Pô, se Deus é comigo, se Deus é com a nação, por que está acontecendo isso? Mas entendendo isso, ele começou a ter condição de falar com Deus. Mas o que nos afasta da bênção é primeiro ter nos afastado de Deus. Mas Deus está sempre disposto a se voltar para nós. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, é pensamentos de paz, não de mal. O povo de Israel estava saindo dali para ir para o cativeiro, né? Mas Deus estava dizendo que não era aquilo que estava acontecendo, que era o que Deus tinha pensado a respeito deles, mas porque eles se afastaram de Deus, estava acontecendo algo que não era a vontade de Deus. Mas que um dia eles iriam voltar, mas eles iriam voltar quando eles voltassem-se para Deus e começassem a buscar a Deus, porque logo a voz vai dizer: e vocês passarão a orar a mim, eu vos ouvirei, serei achado por vós. Porque o problema é sempre o afastamento do homem de Deus, porque aquilo que Deus quer pra gente são coisas boas, e o que você está vivendo não é coisa boa, é porque a gente se afastou dele. Sabe, a segunda coisa que Deus fala para Gideão é que Gideão tinha que confiar na capacidade dele. Porque quando a gente está em baixa autoestima, a gente desconfia da nossa força. Porque tanto é que a segunda palavra, porque Deus ele fala pouco, querido. Deus ele fala lá no profundo dos nossos problemas. Primeiro ele disse: ó, eu ainda sou contigo. Depois ele disse: vai nesta tua força, varão valoroso. Porque Gideão não se sentia nada. A autoestima dele estava baixíssima. Quizá ele tinha alguma, ele já não confiava mais na sua capacidade e força. Ele tinha aceitado a derrota e estava acostumado a viver daquela maneira e ele não queria nada melhor. A gente se acostuma com coisa ruim, querido. Mas Deus ele vem para dizer o seguinte: ó, ainda existe força em você para sair dessa situação. Se eu ainda estou contigo e você tem força, porque você tem força, eu posso te tirar dessa situação, diz o Senhor. Porque a gente precisa crer, a gente precisa acreditar. Sabe, amados, não desista. Sabe, existe uma coisa que a gente precisa entender, o seguinte, que a nossa força ela é testada no momento em que a gente é derrotado.
Não é quando a gente tem vitórias. Não, não, não. É quando a gente perdeu, tá lá embaixo, que a nossa força é testada na nossa capacidade de se levantar de novo ante a queda para continuar em direção à nossa vitória. Não é a derrota que vai te derrubar, pelo contrário, é você ficar aí onde você está. Sabe, quando a gente está muito para baixo, eu me lembro de algo que alguém me contou uma vez, que diz que uma pessoa derrotada, caída, pensando até em se matar, chegou para uma pessoa e a pessoa levou ela até a beira de um lago, pegou uma pedra e jogou no lago e perguntou aonde a pedra foi, onde ela está? No fundo. E a pessoa disse, estar no fundo não quer dizer que você morreu, mas permanecer no fundo é que vai te levar à morte. Estar derrotado não quer dizer que você perdeu. Estar caído ou estar em dificuldade não quer dizer que você está morto. Pelo contrário, é permanecer aí é que vai te matar. É permanecer nessa situação é que vai acabar com a sua vida. Mas se você se levantar, acreditar que Deus é contigo, escute, tem milagre para você. Tem resposta para você. Se levante. Não aceite a situação. Se levante, saia do fundo e comece a sair do fundo desse poço, que eu tenho certeza que Deus vai te colocar os seus pés na rocha, vai tirar os seus pés de um charco horrível e vai colocar os seus pés na rocha. Creia nisso, que esta palavra possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo e que você se levante para a bênção do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.